Amigos queridos, boa tarde. Que bom estarmos mais uma vez unidos, juntos, pelo laço maravilhoso do amor de Jesus. Agora estamos mais uma vez, neste momento estamos mais uma vez com vocês, agradecendo a presença de todos. Hoje nós vamos estudar da coleção Fonte Viva e do livro Pão Nosso, a lição número 37. Queremos agradecer muito a oportunidade do trabalho e pedir que venham bons espíritos para nos auxiliarem nesta hora de estudos. Nós temos a questão 37, o nome seria inútil, Pão Nosso. Respondeu-lhes: já vô-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? João 9, 27. Jesus disse, João anotou. João 9, 27. Amigos queridos, Jesus veio até nós para não só ensinar, não só falar, não só nos orientar, mas, sobretudo, exemplificar. Jesus veio numa grandiosa missão, quando poderia ter enviado outros emissários, mas veio ele pessoalmente para nos ensinar o amor do nosso Pai para conosco e para com os nossos semelhantes. E por isso ele nos recomendou de início: ama o teu próximo como a ti mesmo. De início ele já nos recomendou. Portanto, não podemos nunca esquecer que o nosso irmão é a continuação de nós mesmos. Porque se nós não amarmos o nosso próximo, na verdade não estamos amando nem a nós mesmos, e muito menos ao nosso Pai Celestial. Porque é como diz Jesus também: se você não consegue amar ao teu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Então é de uma importância vital. Precisamos saber que amar a Deus, amar a nós mesmos, é fundamental para que possamos amar o nosso semelhante. E as lições que vêm do nosso Pai, as lições que vêm dos nossos irmãos, inspirados nas lições de Jesus, nas lições do nosso Pai, todas essas lições nos chegam por inspiração e também por recomendação de outros amigos, de outros irmãos de bem que querem nos levar ao conhecimento da Palavra de Deus. Mas esse conhecimento não pode ser imposto. Ele tem que ser natural. Nós ensinamos, nós levamos a palavra e o irmão, se ele quiser aprender, ele terá esta oportunidade do aprendizado. Assim foi que Jesus fez conosco. Ele nos disse tudo o que tinha para nos dizer. Agora, o aprendizado cabe a nós. Nós temos que fazer o nosso aprendizado individual. Nós não podemos esperar que isso nos seja imposto. Não, eu vou obrigar ao meu irmão a conhecer isto, eu vou mostrar, é muito lindo, é maravilhoso, eu me dei muito bem, então eu também vou levar para o meu filho, para o meu pai, para o meu irmão, para minha tia, para minha mãe. Não, eles têm que mostrar, nós vamos mostrar a lição, devemos mostrar a lição e principalmente dar o nosso exemplo, mas devemos mostrar como se deve portar nas situações, como devemos olhar o outro, como devemos olhar a vida, qual o comportamento que devemos ter em relação a tudo nesta existência e em outras existências, enfim, o que pensamos a respeito das coisas de Deus.
Mas o que nós pensamos não significa que esse pensamento tem que ser obrigatório para o outro. O outro pode, de maneira diversa, entender como ele bem lhe aprouver. Ele não quer entender da maneira como nós entendemos. Até porque existem outras denominações religiosas e os irmãos muitas vezes têm um ensinamento diverso daqueles que nós encontramos na doutrina espírita. Mas ainda que o ensinamento seja genérico, ainda assim o irmão vai aprender se ele estiver interessado, se ele realmente quiser, porque todos nós queremos buscar o reino de Deus em nós. Todos nós queremos implantar esse reino de Deus em nós. Queremos nos melhorar, ser pessoas muito, muito melhores amanhã do que hoje. Mas eu também queria esse bem para aquele que eu amo. Mas se ele não quiser, eu posso obrigar? Não, não posso obrigar. Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E os nossos irmãos, como nós outros, somos portadores de livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio faz parte da nossa existência, do nosso espírito eterno, aquele espírito que não morre, imortal. E esse espírito tem o seu livre-arbítrio. E como temos o livre-arbítrio, nós também vamos aprender aquilo que quisermos, mesmo que eu veja até que o outro está sendo bem orientado com essas lições, que a vida dele tem estado mais tranquila, mais serena, que ele está se tornando uma pessoa mais feliz. Mesmo que eu perceba isto, se eu não quiser transformar em mim tudo o que eu estou vendo e aprendendo, ninguém pode me obrigar. Assim também não podemos fazer com o outro. A situação do outro diz respeito a ele e só ele pode modificar. Nós temos uma lição a aprender, nós temos uma carta de responsabilidades, nós temos uma missão a cumprir, cada um tem a sua. Se o nosso irmão não quiser cumprir a missão que lhe é colocada na encarnação, nós não podemos obrigá-lo. Ele tem o livre-arbítrio, ele vai aprender e colocar em prática se quiser. Ele aprende, mas não coloca em prática, não adianta coisa alguma. Assim somos nós. A prática das lições que nós trazemos dentro de nós foram acontecendo ao longo das nossas existências. Possivelmente nós não tivemos conhecimento das lições que o Evangelho nos traz da doutrina espírita nesta existência, possivelmente não a conhecemos só nessa existência. Possivelmente nós já tivemos conhecimento dela anteriormente, em outras existências. Não necessariamente, mas possivelmente. Pode ser que eu tenha tive conhecimento só nessa existência, mas possivelmente eu já tive uma experiência em outra existência e quando vem agora eu aprimoro essa experiência. Eu melhoro o meu olhar em relação àquilo que está sendo colocado para mim e encaro de maneira diferente. Eu já tenho olhos de ver. Muitas vezes o nosso irmão ainda não possui aquele olhar que faz com que ele capte o que há de precioso nos ensinamentos. Ele ainda não tem esse olhar, ele não possui isso. E nós não podemos que alguém tenha o que ele ainda não conquistou. Ele precisa conquistar. Tudo é conquista. Conquista segundo nosso caminhar, o nosso subida, nosso caminhar na subida. Porque a nossa existência, se nós prestarmos bem atenção, é como a subida de uma escadaria. De vez em quando eu falo isso. A gente sobe uma escada degrau por degrau. Nós não podemos querer subir a escada de uma só vez. É degrau por degrau. Então, se nós sabemos que a encarnação é uma escadaria, nós vamos admitir que tem irmãos que estão no degrau número 12,
o outro no degrau número 30, mas tem outros que estão no degrau número 2. Então eu não posso querer que aquele que já está no 30 ensine ao que está no 2 a chegar no lugar que ele está imediatamente. Não existe isso, porque o progresso não dá saltos. Não tem como conseguir realizar alguma coisa assim, sem preparo. Uma gestação leva 9 meses no ser humano. Se nós considerarmos isso, nós vamos ver que não é no dia seguinte que uma criança está pronta para nascer. Não é no dia seguinte que eu planto uma semente e ela já vai brotar. Não é assim que a natureza faz. Porque a natureza, como o progresso, não dá saltos. E nós aprendemos o progresso com a natureza. A natureza é uma grande professora para nós. Jesus ensinava muito com o seu linguajar voltado para a agronomia, para a natureza, para mostrar o quanto é importante nós estarmos ligados às coisas de Deus, como Deus trabalha, é na sementeira de Jesus, na seara de Jesus, como se dá o plantio, como se dá a colheita, tudo se dá aos poucos, nada dá saltos, a natureza também não dá. E nós que estamos nos degraus da escadaria, vamos nos conformar que cada um está no seu degrau e vamos respeitar isso. Vamos respeitar quando o nosso irmão, ou por não querer ou por não poder, ele não quer sair do degrau onde ele está de momento. Ele terá um dia que, evidentemente, subir os degraus. Isso aí é o natural da evolução, faz parte do progresso. Não tem como nenhum de nós ficar estacionado. Estaciona por um tempo, mas depois ele terá que progredir. Ele ou nós. Ninguém pode ficar estático no caminho para Jesus ou para Deus nosso Pai. Esse caminho é de evolução. Vamos ver o que Emmanuel nos fala a respeito do seria inútil. E ele fala, quando João anotou, ele diz, já vô-lo disse, não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. E o que João 9:27. E o que Emmanuel fala a respeito disso, inicialmente? É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, ou seja, abruptamente, conclamando-os às suas convicções particularistas, ou seja, sempre levando o outro para o lado da sua visão, a visão que o enfoque que ele dá em relação a determinada questão. Ele tende a levar o seu irmão para este enfoque, quando o irmão muitas vezes tem um outro enfoque, uma maneira de encarar a situação de maneira diversa da nossa. Então temos que respeitar isso, já falamos, né? É o livre-arbítrio, temos que respeitar. Prossegue, quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. Ou seja, ficam debaterando, mas não chegam a conclusão alguma, porque cada um pensa de uma maneira. Então são jogos de palavras que não têm uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim, impondo, não procede assim. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento nas revelações gradativas
da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. Ou seja, aqueles que estão no seu progresso, caminhando, ele tem que tirar essa carapaça de superioridade, porque ele acha que sabe mais do que o outro. E isso infesta os sentimentos de grande parte dos aprendizes. Logo que ele se deixa conduzir a outras ambiências, em outros ambientes, em outros momentos da sua existência em que ele começa a conhecer alguma coisa diferente. Ele já pensa logo em colocar alguém dentro desse conhecimento, ou seja, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento. Nas revelações gradativas da sabedoria divina. Ela é sempre gradativa, não é de um momento para o outro, como nós já havíamos comentado. Ela não dá saltos, ela se manifesta lentamente, porque os discutidores de mais inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. Ou seja, aqueles que querem atrapalhar o progresso existem no nosso planeta, muitos que ainda querem interceptar a nossa marcha. Nós temos que ter cuidado para não atrapalhar o nosso caminho, seguindo um caminho errôneo, porque aqueles que querem interceptar a nossa marcha muitas vezes podem nos confundir. Portanto, temos que ter cuidado, porque nessa confusão, muitas vezes nós arrastamos outros que queremos também fazer com que conheçam aqueles ensinamentos que nós sentimos que está nos fazendo bem. Porém, aqueles que veem e assistem isso, muitos que pretendem interceptar essa marcha, eles não se veem na posição inerte, eles não se veem inertes, eles se veem em ação de impedir que outros tomem conhecimento das verdades celestes. Então, a palavra verdadeira muitas vezes é interceptada pela mentira. E a verdade tem que estar dentro de nós. Quando nós a trazemos conosco, não há mentira que possa tomar conta da nossa verdade. É preciso que nós estejamos alertas para isso, porque no caminho as mentiras interceptam muitas vezes a nossa caminhada, o nosso passo. É preciso estarmos alertas, despertos para essa realidade. A verdade faz parte do nosso caminho. Portanto, Emmanuel diz: a resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Que queres que te faça? Que eu veja, Senhor. Simplesmente que eu veja. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo, com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? O irmão não conseguiu captar o entendimento. Não há por que discutir. Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo. Não chegou a hora dele. A semente não estava na hora de brotar. E o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender, ainda não está maduro. Antes que lhe sobrevenham no caminho, primeiro tem que haver no caminho o sol e a chuva para molhar a semente. O fogo e a água da experiência em nosso irmão. O fogo e a água da experiência. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender. Antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva,
o fogo e a água da experiência, para que ele possa subir os degraus. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Meus irmãos, cada um de nós somos únicos. Podemos passar os ensinamentos aos nossos irmãos, desde que eles desejem conhecer. O conhecimento é pessoal e intransferível. Sempre com autorização do nosso irmão, podemos passar adiante. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos defenda. Em nome de Jesus, muito obrigada, meus irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser.